Boa noite, gente. Boa noite. Bora lá, pessoal. Começar aqui a aula de hoje, né? Acho que vocês vão gostar, que vai ser bem tranquilo, né, pessoal? Porque de tudo que a gente já viu da teoria pedagógica aqui, né, é só pegar o que tem de melhor, que é a proposta construtivista, né, gente? É só pegar o que tem de melhor e aplicar. Agora, é lógico, vão ter alguns conceitos aqui, né? Vão ter muita coisa que você vai acertar sem nem ter visto a aula, muita coisa. Mas tem conceitos aqui que só vendo aqui a aula, né, para você marcar lá na prova com toda a segurança. Tá, pessoal? Vou dar uma passada rápida aqui na teoria, né? Vocês vão ler aí. Já leram aí, gente? Deu tempo hoje de imprimir? Deu tempo hoje de imprimir? Deu, né? Pronto, beleza. Vamos lá. O que é construtivismo, né, gente? Esse nome aqui, pessoal, vem porque essa teoria, né, ensina que o conhecimento ele deve ser construído, né, gente? O conhecimento ele deve ser construído. Na verdade, o conhecimento ele nunca chega a estar pronto. Ele sempre tá sempre em construção, né, gente? O conhecimento ele está sempre em construção. E a pergunta, né, que é uma das bases de tudo, o aluno ele participa, gente, dessa construção do conhecimento? Participa ou não, gente? Participa, né, gente? Participa, né? Como vocês sabem aí, o aluno vai participar da construção do conhecimento. Participar ainda vai vir outra palavra, né? Participar ativamente, né, gente? Ativamente. É só você aplicar tudo que tem de melhor, né? Que você vai acertar na prova. Ele é oposição às teorias tradicionais, gente. Ele é oposição às teorias tradicionais. Totalmente, né, gente? Totalmente oposição, né? Quais são os principais expoentes aí, gente, vou dizer o principal expoente aí do construtivismo, gente, o principal, quem é, gente? Piaget, né, Michael? Piaget é o principal, né, pessoal? Mas a teoria de Vygotsky também, tá, gente? Pode dizer também que ela é, apesar de ser bastante ligada à interação, né, ela também é construtivista, Vygotsky, tá, gente? Então são esses dois autores que mais caem em prova aí. E a gente vai fazer muita questão, né, relativa ao construtivismo. Foi bom que nessa parte do assunto, a banca só pediu, né, a metodologia construtivista, né? Só pediu ela, tá, gente? Vamos lá. Construtivismo é uma corrente teórica que entende o conhecimento como uma construção ativa. Isso aqui vai resolver tanta questão de prova, né, do sujeito realizada em interação com o meio mediada por processos cognitivos. Quem é o mediador aqui, gente? Quem é o mediador aqui? Naturalmente, quem é que vai ser esse mediador, pessoal? O professor, né, Miriam? O professor, né, gente? Agora, é lógico que vocês veem, não estranhem isso na prova, né? Um colega também pode ser um mediador, gente. Um colega pode ser um mediador? Pode, né? Aprende com tudo, né, gente? Aprende com outro colega, até mesmo com os pais, né? Mas o natural é que seja, né, o professor aí, o mediador, né? O aprendiz não é um receptor passivo, não é, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma, um receptor passivo, mas um sujeito ativo que organiza e reorganiza mentalmente as informações a partir de sua experiência. Pessoal, o construtivismo, ele vai dar importância aos conhecimentos prévios, gente? Sim ou não, pessoal? Sim, né, gente? Sim, tá, pessoal? O construtivismo combina em alguma coisa, gente, combina em alguma coisa com a hereditariedade do conhecimento, gente. Hereditário, combina? Não. Hereditariedade, não. O aluno, professor, ele tem conhecimentos prévios? Sim, tem conhecimentos prévios. Que ele adquire socialmente? Sim. Porém, nada de hereditariedade, tá, pessoal? Ele é contrário a essa questão de inatismo, né? É nato, é um conhecimento que ele vai ter. Contrário, totalmente contrário. Agora, lógico, tem conhecimentos prévios? Tem. Ele aprende esse conhecimento prévio na sociedade onde ele está? Sim, tá, gente? Beleza, pessoal? Então, gente, vê só, se os alunos têm conhecimentos prévios, né, o discente tem conhecimentos prévios, aí eu pergunto, todos os discentes,
né? Vão ter a mesma, os mesmos conhecimentos, gente, os mesmos conhecimentos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá, pessoal? Então, eu posso dizer que a forma de ensinar, né, a forma de construir o conhecimento, a forma de construir, pode ser igual para todos os alunos, gente? Pode ser igual para todos os alunos? Não, né? Isso aí a gente via na teoria tradicional. Cada um aprende de uma forma diferente e em tempo como, gente? Em tempo diferente, tá? Olha aí, totalmente oposição às questões, às visões tradicionais, né? Aquela decoreba, transmissão do conhecimento. Vai ter uma questão boa que a gente vai fazer hoje, tá, pessoal? Muito boa, que diz, fala que qual daqui não é uma proposta construtivista. A questão limita-se a dizer que o professor passou o conhecimento, só fez transmitir o conhecimento. Tá certo isso? Isso é construtivismo? Somente transmissão do conhecimento? Não. Tá, pessoal? Não. Beleza, gente? Beleza. O erro faz parte do processo, gente? O erro faz parte do processo? Sim. Tá, pessoal? Sim. Aqui no construtivismo, o erro não é assim, errou, tá errado, tira o ponto e pronto, não. Errou, vamos ver por que errou, e através desse erro, né, construir aí o conhecimento, né, através desse erro, ver como é que o aluno pensa, tá, pessoal, como é que o discente pensa. No campo educacional, o construtivismo transformou radicalmente as práticas pedagógicas ao valorizar o papel do aluno como agente do próprio aprendizado. Valorizar o papel do aluno como agente do próprio aprendizado. O que exige do professor uma postura mediadora e investigativa. Tá, pessoal? Outra coisa que caiu na prova, e eu não deu nem tempo de colocar aqui, eu vi depois, é o seguinte: a teoria construtivista, questão boa essa, influenciou nos documentos educacionais que nós temos hoje, gente? Sim ou não, pessoal? Sim, gente, sim. Tá, pessoal? Aquelas DCNs tudinho são reflexos dessas teorias, desses teóricos. Tá, pessoal? Tanto é que os eixos estruturantes da educação infantil são interações e brincadeiras, né? Interações, ó. Interações, vem tudo aqui. Tá, pessoal? Aqui, ó. O pai, né? O pai do construtivismo. Gente, a teoria dele é da epistemologia genética, tá, pessoal? Mas não venha com essa questão de hereditariedade, não, viu, gente? Para o construtivismo. Epistemologia genética e desenvolvimento cognitivo, de Piaget, tá? É o pai do construtivismo, pai do construtivismo. Defende o desenvolvimento cognitivo, ocorre em estágios sequenciais, tá, pessoal? Se você souber diferenciar de quem é cada teoria, já acerta um monte de questão na prova, né? Saber que foi Piaget que vem com esses estágios sequenciais: sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. A gente viu muito bem isso na aula de jogos, né, pessoal? Vimos muito bem isso na aula de jogos. Estão lembrados, gente? Alguém reassistiu ou refez as questões lá de jogos? Tá, pessoal? Primeiro estágio, sensório motor, ação direta no ambiente, pré-operatório, pensamento egocêntrico, linguagem emergente, operações, só saber as idades aqui, né? Operações concretas e operações formais. Tá, pessoal? Isso aqui, a teoria de Piaget. O pai do construtivismo principal é ele, né? O nome dos meninos da minha família. Certo. Massa, massa. Destaca dois processos fundamentais. Gente, esse aqui cai mais do que esse, tá? Cai mais do que esse estar aqui. Esse estar aqui cai muito em jogos. Né? Esse aqui também, tá? Destaca dois processos fundamentais: a assimilação, que é a incorporação de novas informações a esquemas já existentes. Gente, vocês conseguem diferenciar a assimilação da acomodação, a modificação dos esquemas diante de novas experiências? Vê só, gente, a assimilação é aquele estágio que só faz chegar, vamos dizer assim, é como se ele fosse quantitativo, só chega mais quantidades de informações, tá? Quantidade de informações. A mesma informação, ele pensa da mesma forma. Na acomodação, não. Ele modifica
tá, os esquemas diante de novas experiências. Por exemplo, na assimilação, um exemplo que eu vi aqui em aulas, né? Ele vê um bicho, um cachorro grande, um cachorro maiorzinho, tá? Vê outro cachorro, tá só assimilando cachorro, cachorro. Daqui a pouco ele vê um cavalo e pensa que o cavalo é um cachorro grande, tá, pessoal? Ele ainda tá na assimilação. Acomodação, a palavra é essa, tá? A palavra é modificação. Ele modifica, tá, gente? Ele modifica. Não, isso aqui não é mais não é um cachorro mais não. Isso aqui é um cavalo, né? Modificação. Viu modificação? Vai estar na acomodação. Alguém colocou aqui alguma coisa, sempre bom. Assimilação é quando ele ainda está tentando entender tudo. E acomodação é quando o pensamento já consolidou-se. Kiri, olha, para concurso você não consegue resolver muito assim, não. Vocês vão ver aqui, tá? Na assimilação é quantidade de informações, está absorvendo informação. Né? É quando ele está tentando entender tudo, ele está absorvendo. Na acomodação, ele já modifica, tá, gente? Diante de novas experiências, tá? Na assimilação, ele já tem um esquema na cabeça? Tem. Mas está só chegando quantidade, mas aquele mesmo esquema. Na acomodação, modifica, certo? Modifica, ele já propõe novas teorias para ele mesmo, tá? Bora lá. Sua teoria do desenvolvimento cognitivo propõe que o conhecimento não é algo transmitido. Exatamente. Adaptação é outra palavra importante, a gente vai ver já já. Tá, Gisele? Assimilar. Vamos lá. É porque nessa prova eu estou fazendo diretamente o edital de vocês, direto. Tá? Lá não fala os teóricos, lá fala construtivismo. Aí tem que falar de Piaget. Tá? Sua teoria do desenvolvimento cognitivo propõe que o conhecimento não é algo transmitido, mas construído progressivamente a partir da interação do sujeito, tá? Com o meio, tá, pessoal? Interação do sujeito com o meio, ou até mesmo, logicamente, com outras pessoas, tá? Do meio com outras pessoas, sempre com a interação. Piaget identificou 4 estágios de desenvolvimento intelectual, sensório motor, tá, gente? Aqui a ordem é importante, né? Pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Essa ordem também é importante para jogos, aquela ordem de jogos está muito boa, né? De jogos é um tema de vocês também, tá, gente? Cada estágio corresponde a formas específicas de pensar. E compreender o mundo por esquemas mentais são continuamente reorganizados por dois processos, assimilação e acomodação. Certo, gente? Professor, como é que passa da assimilação para a acomodação? Alguém sabe qual é a palavra? A gente pode cair na prova. Passar da assimilação para acomodação. A gente vai ver já já, tá? As palavras importantes aqui. Olha aí, a assimilação consiste em incorporar novas informações a estruturas mentais já existentes. Por isso que em algumas pessoas, quando comentam, dizem, olha, na assimilação é só quantidade de conhecimento. Exatamente, Miriam. Miriam sabe de tudo. Miriam sabe de tudo, por isso que passa em tudo que é concurso. Né? Bora lá. Enquanto a acomodação ocorre quando essas estruturas precisam ser modificadas para lidar com novas experiências. A assimilação consiste em incorporar novas informações, tá, gente? É só informação, é só quantidade de informação. O esquema já existe, enquanto a acomodação ocorre quando essas estruturas precisam ser modificadas. Ele entendeu mais alguma coisa? Ah, isso não é isso não. Tá, pessoal? Beleza, gente? Tranquilo aí, pessoal. As duas palavras mais importantes por enquanto, né? Daqui a pouco vai chegar outra. A interação entre esses dois processos leva à equilibração. Olha aí, ó, interação. Isso aqui já cai em prova também, gente. Eu coloquei 30 e poucas questões, aí depois eu comecei a fazer mais questões e vi questões boas e não coloquei. Mas fica para outra oportunidade, a gente vai resolver daqui para a prova. Mas cobram também a equilibração, tá, gente? A interação entre esses dois processos leva à equilibração. Mecanismo que promove o avanço do desenvolvimento cognitivo. Beleza, gente? Tá tranquilo aí, pessoal? Tá tranquilo aí, gente? Legal esse assunto, né, gente? Legal esse assunto, né? Oxe, vai ser efetivo sim, Natália, com certeza.
Vai ser efetiva com certeza. Tá? Com certeza. Vamos lá. Tudinho aqui, gente. Tudinho aqui. Tudinho aqui, tá? Persistiu, persistiu. É, vai virar efetivo. Certo? Tudinho aqui. Tá? É sério mesmo. E eu não digo isso para estar se matriculando. Não, não. Não é por isso de forma nenhuma. Bora lá. Para Piaget, o erro é parte natural e necessária do processo de aprendizagem. Olha aí, ó, gente. Natural demais o erro, né? Não é como na teoria tradicional, não. Errou, pronto, tira o ponto. Até punição gerava o erro, né? Até punição gerava o erro na tradicional. O erro é parte natural e necessária do processo de aprendizagem, pois revela o estágio de pensamento do aluno e permite ao professor, vê que massa aqui, ó, e permite ao professor planejar intervenções mais eficazes. Tudo se interliga aqui, ó, né? O planejamento, o erro, né? Seu foco está no sujeito epistêmico, isto é, o modo como o indivíduo constrói o conhecimento, independentemente do conteúdo específico. Para Piaget, a adaptação é o processo fundamental do desenvolvimento cognitivo. Ela ocorre através de dois mecanismos, né? Mais uma vez, tá, gente? Os pais odeiam o erro, né? Meu Deus do céu. E tem escola que se o menino não tirar 10, não tirar. Oi, pelo amor de Deus. Bora lá. Ela corre através de dois mecanismos complementares. Olha aí, gente. Para Piaget, adaptação é processo fundamental. Adaptação, tá? As palavras principais para concurso, gente, é adaptação, assimilação, acomodação e equilibração, tá, pessoal? Vou colocar aqui. Outra palavra essencial para a prova é equilibração. Olha aí, gente. Na acomodação, modifica o conhecimento. Ó. Modificação ou criação de novos esquemas. Modifica. Quando as informações novas não ajustam aos esquemas já existentes. Tá, pessoal? Aqui, ó. Foi aqui mesmo que eu vi. Ó. Ao perceber que o cavalo é diferente, a criança ajeita seu esquema e passa a identificar cavalos como uma categoria distinta. Tá, pessoal? Ele já não cabe mais ali como um cachorro. Fred, que já é conhecido aqui em casa, semana passada eu não assisti ao vivo. Minha mãe perguntou. Ai, ai, que massa, Angélica. Bora lá. O equilíbrio entre assimilação e acomodação permite o sujeito se adapte, adaptação também é outra palavra importante, né? Ao meio e construa novos conhecimentos, né? Então vimos aqui o pai do construtivismo. Se perguntar o principal do construtivismo, pode marcar sem medo Piaget, tá, gente? Vygotsky também sempre muito importante, né, gente? Vygotsky fala muito aqui, ó, a palavra-chave dele é interação, né? E a zona de desenvolvimento, o que, gente? A principal, que mais cai aí, Vygotsky em prova, zona de desenvolvimento o quê? Proximal, né? Proximal. Eita, que aqui nessa aula tem um bocado de ADI. Angélica, Gigliola, um bocado de ADI que passou no concurso daquele, né? Manuel Carlos também, um bocado. Ai, é bem que eu disse aquele concurso, olha, vai passar, quem vai passar é quem tá aqui na Isolado. Passou muita gente, graças a Deus. Até Dani também, Dani passou também, que tá doidinha aí. Eu tava preocupada com Dani, que ela passou, mas ela é destabanada. E a posse no Recife, para quem não tomou posse ainda no Recife, a posse é complicada, é um e-mail para lá, um e-mail para cá, né? Aí ela tava doidinha, eu com medo que ela perdesse o concurso por conta disso. Teve aluna minha aluna da gente aqui, né, que assistiu com a gente, que ela mandou o e-mail, mas não mandou o anexo. Não mandou o anexo, ficou doidinha. Fred, faz um recurso para mim, tal. Aí perdeu a posse, mas aí com o recurso ela entrou, tá lá dentro. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas foi muita gente que passou, graças a Deus. Muita gente mesmo, muita gente mesmo. E aqui também, gente, em Igaraçu, tô dizendo, é o concurso que vai passar mais professor 1, tá? Da turma vai ser esse aqui. Bora lá. Vygotsky, psicólogo russo, ampliou o construtivismo ao destacar o papel da cultura e da interação social. Olha aí, ó, interação social no desenvolvimento humano. Diferentemente de Piaget,
Vygotsky acreditava que o aprendizado precede o desenvolvimento e que o conhecimento é constituído socialmente por meio da linguagem e das relações interpessoais. Então, pessoal, vê só, Vygotsky, também muito importante, né? Ele acredita que o aprendizado precede o desenvolvimento, certo? Então, o aluno já tem conhecimentos prévios, a gente já viu isso, né? O aluno já tem conhecimentos prévios, sim. Esses conhecimentos prévios vão ser valorizados, sim, também, tá? Um dos conceitos centrais de sua teoria é a zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal. Definido, gente, cai justamente esse conceito aqui, ó. É isso que cai na prova, de zona de desenvolvimento proximal. Mas a gente vai entender aqui. Distância entre aquilo que a criança consegue fazer sozinha e aquilo que ela pode fazer com a ajuda de um adulto ou de um par mais experiente, que pode ser um colega, pode ser o pai, tá, gente? Proximal é quando o professor entra em cena. Ótimo, Natália, ótimo. Gente, vê só, tá, pessoal? O aluno, quando ele tem os seus conhecimentos, né? Vygotsky já disse que ele já tem algum conhecimento, né? Aí tem aquele conhecimento que ele consegue fazer a coisa sozinho. É a zona de desenvolvimento o quê, gente? Aquele que ele já consegue, né? Que ele tá ali, naquele local. Real, tá? Real. Só que ele quer aprender algo. Aí vai ter que passar pelo quê? Pela zona de desenvolvimento proximal. A distância entre aquilo que a criança consegue fazer sozinha e aquilo que ela realiza com a ajuda de um adulto. Tá, pessoal? Beleza? Adulto, logicamente, um par mais experiente, que pode ser o docente, né? Pode ser um colega que já entenda. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Ele sai daqui, tá, gente? Do que ele consegue fazer sozinho, certo? E aqui, né? Eu não sei desenhar nada, 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 nada. Aqui ele sozinho. Aí aqui, ó, tem o que ele consegue fazer com o professor, né? É essa distância aqui. Do que ele consegue fazer sozinho e depois ele consegue fazer com o professor. Depois ele aprende, né? Depois ele aprende aquilo e consegue já fazer sozinho, tá? Tem até outro nome, zona de desenvolvimento potencial, né? Que é onde ele quer chegar, mas cai bem menos em prova. Eu trouxe aqui. Aqui cai mais essa aqui, ó, proximal, tá? Proximal. Todo mundo entendeu, gente? Olha, é aquilo que ele consegue fazer só, né? A distância daquilo que ele consegue fazer sozinho e aquilo que ele consegue fazer com a ajuda de alguém. Beleza, gente? O ensino mais eficaz, segundo Vygotsky, ocorre justamente nessa zona, tá? O mais eficaz ocorre justamente nessa zona, onde ele está ali, ó, interagindo com o professor, né? E aprendendo, né? Onde o professor atua como o mediador, oferecendo suporte, certo? Deve ser suporte em russo, deve ser isso aqui, né? Que Vygotsky era russo, né? Para que o aluno avance em sua aprendizagem. Vygotsky também atribui grande importância à linguagem como instrumento de mediação e do pensamento. O desenvolvimento cognitivo está intrinsecamente ligado à interiorização dos signos culturais e à comunicação com os outros, com a interação, né? A aprendizagem, portanto, é um processo dialógico e colaborativo. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, né? Mais uma vez, aquela questão. Essas ideias de Vygotsky influenciaram as nossas DCN, gente? Os documentos educacionais? Sim, com certeza, tá? Sim, não só Vygotsky, né? Piaget também. Olha aí, ó. É um dos principais representantes do socio-integracionismo. Mas ele, tá, pessoal, tem muito de construtivismo também. Ocorre fundamentalmente por meio das interações sociais e culturais. Interações sociais e culturais. Interação com o meio também, tá, pessoal? Com o meio também. A aprendizagem é um processo socialmente mediado. O outro professor, pode ser um professor ou outro, tá, gente? Colega ou um adulto, exerce um papel essencial no desenvolvimento. A linguagem é o principal instrumento da mediação. Vygotsky elaborou a ideia de que a aprendizagem se dá entre dois níveis. O que a criança já sabe e o que ela pode aprender com a ajuda. Isso estrutura a distância entre o que ela já sabe e o que ela pode fazer com ajuda. O meu nome, gente, zona de desenvolvimento proximal, tá? Olha aí, gente. A que é mais importante. Qual é a mais importante, gente?
Zona de desenvolvimento proximal. É a que mais cai, tá? É a distância daquilo que ele faz sozinho entre aquilo que ele faz com o professor, tá? Zona de desenvolvimento real corresponde ao nível de desenvolvimento já consolidado, é o que ele já sabe, pela criança. Representa habilidades, competências e conhecimentos que o indivíduo é capaz de realizar sozinho, sem ajuda. Zona de desenvolvimento proximal, espaço que entre a criança já consegue fazer e aquilo que ainda não consegue, mas pode aprender com a ajuda. Olha aí, ó, é o espaço que ela já sabe para o que ela não sabe, mas com ajuda ela pode fazer. Né? Aí, zona de desenvolvimento proximal. É aqui onde ocorre a parte mais importante do aprendizado, segundo Vygotsky, tá? Porque aqui ele está interagindo, né, com o professor. Já cai em prova, tem que ser professor? Não. Pode ser uma criança mais experiente, tá, pessoal? Pode ser outro adulto. É onde ocorre o potencial de aprendizagem com a mediação de um adulto ou colega mais experiente. A ZDP, segundo Vygotsky, é o espaço ideal para o ensino, pois é onde o aprendiz está mais receptivo ao desenvolvimento, tá? Está mais receptivo ao desenvolvimento. Beleza, gente? Exemplo, com a ajuda do professor, a criança aprende a resolver problemas mais complexos. Realmente, gente, realmente é aqui onde a gente mais se interessa, né? Onde a gente mais aprende. Vê só, se vai dar para um aluno, uma aula para um aluno, para o mesmo aluno, daquilo que ele já sabe, aquilo que ele já sabe mesmo, ele já sabe, tá vendo de novo, já sabe demais. Ele vai se interessar, gente, vai se interessar? Não. Também se você der uma aula que explicar, aproximar, explico. Também se você, rapidinho aqui, também se você der uma aula complexa, onde ele não sabe de nada, não consegue fazer nem com ajuda, né? Chegar um cara aqui para falar da teoria da relatividade, certo? Também não vai, né? Não vai ser interessante. Agora, aquilo que ele consegue fazer só e aquilo que ele consegue fazer com a mediação, aí é onde está a principal, né? Onde está a principal um momento mais importante do ensino, certo? Pediram para explicar novamente aqui a zona de desenvolvimento proximal, que é a mais importante, tá? A proximal. Vê só, a proximal, primeiro vamos partir da ideia. Segundo Vygotsky, né? Segundo Vygotsky, a criança já tem algum conhecimento, gente? Já tem conhecimentos prévios, sim ou não, gente? Sim, né? Sim, já tem conhecimentos prévios. Aquilo ali vai ter coisa que ela já consegue fazer só. Já tem coisa que ela consegue fazer sozinha, né, gente? E ela quer avançar. Para avançar, ela vai precisar da mediação de alguém, né? A mediação de alguém que vai ser aí, no caso, normalmente o professor. Aí a distância daquilo que ela consegue fazer sozinha para aquilo que ela consegue fazer com o professor, com a ajuda, fazer com a ajuda. Olha, tu consegue fazer. Se me der uma ajuda, eu consigo. Essa distância que é a zona de desenvolvimento proximal. Beleza, gente? Entenderam, pessoal? A zona de desenvolvimento potencial. Cai pouco, ó. Termo menos usado por Vygotsky, mais frequentemente relacionado ao desenvolvimento, e será alcançado futuramente quando as aprendizagens mediadas forem internalizadas, né? Depois do proximal, depois que ele consegue tal, aí vira zona de desenvolvimento potencial. Representa o que a criança poderá fazer sozinha após ter sido mediado na zona de desenvolvimento proximal. Beleza, gente? Obrigado, Miriam. Vindo de você é muito importante mesmo. Beleza, pessoal? Tranquilo aí, gente. Depois que ele interage tudo, né? Consegue fazer sozinho novamente, aí vira zona de desenvolvimento potencial, tá? Beleza? Gerald Brinner. Esse aqui é menos importante, pouco cai em prova, tá, gente? Pouco cai em prova. Depois vocês deem uma lida, tá, gente? Mas pouco cai, certo? Ele identificou 3 formas de representação do conhecimento: enativa, ações, icônicas, imagens e simbólica, linguagem. O desenvolvimento cognitivo implica passagem gradual entre essas formas, conforme a criança interage com o mundo e sistematiza suas experiências. Gente, eu nunca nem ouvi falar dele, como esse concurso cobrou construtivismo, vamos ver só os dois principais, tá, pessoal? Só os dois principais.
tá? Ele nem cobrou o nome do autor expressamente, né? A gente está na isolada de conhecimentos específicos. Tem outra parte da isolada, como é o nome da outra parte? Que são 10 questões, gente. São 10 questões. A gente está na parte que são 25, né? 25 questões. Como é o nome da outra parte? Que eu coloquei até algumas aulas para vocês. Poxa, ninguém sabe, não é? É legislação, né? Legislação. Na parte de legislação não tem nada tem algum autor? Tem algum autor? Tem, gente? Tem autor ou só as teorias? Porque já teve concurso que colocam os principais autores. Ah, pronto, tendência pedagógica, beleza. Dentro da tendência pedagógica vai ter autores aí. Mas expressamente não colocaram, não, né, Natália? Não, pronto. Mas tendência, logicamente, vocês vão ter que saber também, tá? Mas que às vezes o concurso coloca expressamente, certo? Emília, Fe... Emília Ferreiro, ela tá na parte da gente, a gente já viu na primeira aula, tá? Na primeira aula que não era de lei, tá? Bora lá. Embora Piaget, Vygotsky e Brinner apresentem perspectivas distintas, suas ideias convergem na defesa da educação centrada no aluno, na valorização da atividade mental e na importância do contexto social para a aprendizagem. Também eu já vi isso em prova, tá, gente? Dizendo que a teoria de Vygotsky é absolutamente igual à de Piaget, gente. É igual, é? Lógico que não, né? Lógico que não. Agora, tem pontos convergentes, pessoal? Tem pontos em comuns? Tem, tá, gente? Tem, certo? Ó, princípio metodológico, gente, aqui dentro, vocês lendo vão ver várias questões de concurso, tá, pessoal? Mais do que uma simples aplicação de métodos, trata-se de uma postura pedagógica que reconhece o aluno como sujeito ativo na construção do conhecimento e o professor como mediador desse processo, certo? Isso aqui é importante, cai muito, mas é muito fácil, tá, gente? Aprendizagem como construção ativa do conhecimento. No construtivismo, a aprendizagem não é vista como mera recepção de informações, como você sabe, né? Aqui é a teoria tradicional, né, gente? Transmitidas pelo professor, educação bancária, né? Pelo contrário, parte da premissa de que o aluno constrói ativamente seu saber, a partir de suas experiências, hipóteses, erros e descobertas. Obrigado. O ensino deve envolver o aluno em atividades desafiadoras. Também aparece essa palavra, tá? Atividades desafiadoras nas quais ele possa mobilizar seus conhecimentos. Olha a palavra mobilizar que a gente vê na mobilização do chave, né? Na BNCC. Mobilizar seus conhecimentos prévios, confrontar ideias, fazer inferências e elaborar novas compreensões. Beleza? Olha aí, gente. No construtivismo se valoriza muito os conhecimentos prévios. Aqui são as características, tá? Outro princípio fundamental de reconhecimento é que todo aluno chega à escola com um repertório de saberes construídos nas interações com o mundo social e físico, tá, gente? Mundo social, pessoas e o mundo físico mesmo, tá? Pessoal, ela vai ser totalmente contrária, né, àquela teoria que diz que o aluno chega com uma tábula rasa, né, como uma folha de papel em branco. Ou seja, construtivismo. O aluno chega com uma folha de papel em branco, pessoal, de jeito nenhum. Já tem seus conhecimentos prévios e esses conhecimentos precisam ser valorizados, tá? Olha aí, essa valorização implica ouvir o aluno, investigar o que ele já sabe, promover situações que estimulem a elaboração das concepções. O professor, portanto, precisa diagnosticar essas representações iniciais e planejar intervenções que favorecem o papel cognitivo. Papel do professor como mediador. No construtivismo, o papel do professor se distancia da figura tradicional, tá, gente? De transmissor de conteúdo. Aquele professor inacessível, né? Que fica lá em cima, tá, pessoal? De jeito nenhum. Ele é mediador.
Seu trabalho envolve a criação de ambientes ricos em estímulos, a formulação de perguntas provocadoras, a escuta ativa e a intervenção pedagógica intencional. Tá, pessoal? Uma sala de aula, gente, do ensino da educação infantil. Quando a gente entra, já dá para notar que é da educação infantil, pessoal? Tem que ter esses estímulos, tem, né? Deixar tudo acessível, baixinho, né? Para eles pegarem e tal. Trata-se de acompanhar o desenvolvimento cognitivo sem antecipá-lo, olha aí, sem antecipá-lo. Incentivando a autonomia, essa palavra cai em prova, viu? A autorregulação do pensamento. Autonomia e autorregulação do pensamento. Onde tiver autonomia e autorregulação, pode marcar certo, tá, pessoal? Importância do erro. O erro é muito importante, né? Ao contrário tradicional, que associa o erro à falha e à punição, né? A abordagem construtivista reconhece o erro como uma etapa fundamental da construção do conhecimento, certo? O erro é indicativo de como o aluno está pensando e por isso deve ser analisado e explorado pedagogicamente. Ambiente estimulante, a gente já viu isso, né? Além disso, o tempo pedagógico precisa ser compreendido de maneira mais flexível, respeitando os processos. Eita, essa palavra cai que só, gente. Maturação e compreensão de cada criança, certo? Maturação, isso cai em prova também, tá, gente? Avaliar continuamente por meio da observação e do registro é mais coerente com essa proposta do que aplicar provas padronizadas e classificatórias. Por fim, o currículo na perspectiva construtivista deixa de ser uma lista fixa de conteúdos a serem ensinados para se tornar uma proposta dinâmica, tá, gente? É o seguinte, o currículo na proposta construtivista, gente, deve ser visto de forma bem repartidazinha, tá, pessoal? Ou do todo para as partes. O que é que vocês acham, gente? Do todo, tá, gente? Do todo para as partes. Primeiro você explica tudo assim, tá? Isso já cai em prova, por isso que eu tô explicando bem, tá? Você explica, dá o conteúdo como um todo, depois que vai passando para as partes, né? Olha aí, construir em diálogo com o interesse, as necessidades e as experiências dos alunos. O conhecimento é abordado de forma contextualizada. Essa palavra a gente já viu, né, em vários outros assuntos, né, que é muito importante, né, e integrada, rompendo com a fragmentação disciplinar, priorizando a compreensão significativa. Essa abordagem curricular se articula com a noção de projetos pedagógicos interdisciplinares. Tudo é o melhor aqui, né, gente? Tudo é o melhor, né? De forma interdisciplinar, incentivando a formulação de perguntas, a busca por informações, a sistematização dos dados e a comunicação dos resultados. Deixa eu ver aqui mais uma coisa importante. Aqui, gente, vocês vão ler, tá, pessoal? O mais importante a gente já viu, tá? Aqui é como se fosse na prática, né, gente? Falar em prática, no construtivismo, a prática é importante, pessoal. As experiências dentro de sala de aula, né? Sim, muito, né, pessoal? Muito importante, né? Muito importante. Olha aqui, gente, isso aqui também cai em concurso, tá? Cai em concurso. Rodas, olha aí, exemplo de concreto de estratégia construtivista na educação infantil, né? Que é professor 1, rodas de conversa para ouvir o que as crianças pensam e sentem sobre os temas do cotidiano, roda de conversa, projetos temáticos construídos com base nos interesses do grupo, com base nos interesses, né, gente? Cantos de atividade diversificada, leitura, faz de conta, construção, natureza, faz de conta, tão lembrado aqui da aula de jogos, gente, tão lembrado, pessoal, vão assistir de novo. Se não assistir, lê o PDF, que já refresca tudo, tá? Lê o PDF, que já refresca tudo. Utilização de materiais não estruturados que incentiva a imaginação e a resolução de problemas.
professor atua como observador, tal. Aqui é só leitura mesmo, tá, gente? Vamos embora para nossas questões de concurso. Ana, vê, gente, pessoal, vocês vão achar muito fáceis, tá, pessoal? Muito fácil mesmo. Mas agora a gente acabou de ler também, né? Aí fica fácil mesmo, tá? Mas na aula de jogos, a gente terminava de ler jogos, você achava fácil. Se você pegar de novo agora, você vai começar a ter que se lembrar, né? Vamos revisar, gente. Revisem aí, tá, pessoal? Revisem aí, certo, gente? Quando o concurso é longe, dá para fazer revisão, dá para fazer um bocado de coisa. Mas esse concurso foi muito em cima, gente. Foi muito em cima. Tá? Mas tem uma coisa positiva. Vocês estão melhor preparados do que os demais. Eu creio. Tá, gente? Eu creio. Certo? Porque o tanto de questão que a gente faz, eu faço até quase esgotar. Certo? E a gente termina aprendendo, né? Não é possível, né? Bora lá. Ana é uma professora que adota uma abordagem construtivista. Depois fala comigo, Maria. Depois fala comigo, viu? Depois fala comigo. Ana é uma professora que adota uma abordagem construtivista para a alfabetização. Assim avalia as proposições. A abordagem construtivista considera o papel ativo da criança no processo de aprendizagem. E aí, gente, verdadeiro, vocês vão tudo passear aqui nas questões, já, gente. Na abordagem construtivista, a memorização de regras gramaticais é o foco principal. Gente, memorização combina com construtivismo, combina, gente? De jeito nenhum, né, pessoal? Aqui, tendência pedagógica tradicional da peste, né? Decorar, né? A interação com as matérias reais de leitura e escrita, a interação, vê que palavra massa. A interação é fundamental na abordagem construtivista. Verdadeiro. 1 e 3. FGV, professor de ensino fundamental. Há uma compatibilidade intrínseca entre os objetivos das metodologias ativas de aprendizagem e a corrente construtivista em pedagogia. A justificação desta tese está no fato de que o construtivismo, gente, ó, questão da FGV, tá, pessoal? FGV, bora lá. Prioriza o conteúdo sobre o processo, enfatizando a importância de adquirir uma grande quantidade de informações. Gente, o construtivismo ele é bem conteudista, pessoal? Ele prevalece o conteúdo de jeito nenhum, né, pessoal? Totalmente ao contrário, enfatizando adquirir uma grande quantidade de informações, não. B. Tem como foco a contextualização do conhecimento na resolução de problemas, o que ajuda os alunos a entenderem o seu valor prático. Sem dúvidas, letra B de bola, né, gente? B de bola. Fácil, fácil, né, gente? Fácil, fácil, né? Gente, aula de jogos está na isolada, tá na isolada. Quem pediu aqui é porque não tá na isolada, pediu para assistir uma aula e eu liberei, entendeu? Eu vendi essa aula para ela, entendeu? A de jogos está na isolada. Tá na isolada, tá lá dentro, viu? Beleza? Bora lá. Tem como falta contextualização verdadeira. Propõe que os alunos devam trabalhar de forma individualizada para construir seu próprio conhecimento, sem interferência dos outros. Gente, o construtivismo que é isso, que é, pessoal? Sem interferência dos outros, sem interação. Não. Defende que o professor deve ser a principal fonte de conhecimento da sala de aula. Primeiro que o professor ele não é, né, o foco, né, gente? Falso. Entende a avaliação padronizada, gente? Eita, padronizada. Bora lembrar o que a gente falou, né, pessoal? Construtivismo, ele sabe que os alunos têm conhecimentos prévios, mas são todos diferentes. Então, nada de padronização. Nada de padronização. Tá, gente? Aqui é bem tradicional mesmo. 3. As concepções de ensino são teorias ou visões gerais sobre como as pessoas aprendem. Elas podem ser divididas em condições behavioristas, tá, pessoal? E concepções construtivistas. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a
construtivista na concepção do ensino. Deixa eu ver aqui. Tentem fazer essa daí, pessoal. Eita. Só vai até a letra D. Tentem fazer aí, gente. Todo mundo letra A? Resposta letra A. Pessoal, essa tendência behaviorista, tá, pessoal? Ela é aquela tendência que fala, tá, gente, na análise de comportamentos, tá, gente? Análise de comportamentos, de estímulos. Estímulos, resposta. Estímulo, resposta. E se errar, é punição. Errou é punição. Tá, pessoal? É a teoria utilizada hoje, gente, essa enfoca só no comportamento, tá? Letra D. Compreende o ensino e a aprendizagem como processos eminentemente sociais. E o professor se constitui mediador de relações imbuídas de sentidos e significados. Olha, realmente, olha, a banca considerou letra A, tá? Agora, essa daqui também cabia no construtivismo, tá? Compreende ensino e aprendizagem como processo social e o professor constitui mediador, né, de relações imbuídas de sentido e significado. Olha, essa daqui também caberia, tá? Mas a banca considerou letra A e a principal é essa mesmo, né? É baseada na construção ativa do conhecimento, certo? Aqui poderia ser também, tá? Interação, né? Interação, mas a letra A tá bem melhor, tá? Por isso que não cabe nem discutir aí, assim, você poderia ganhar no recurso, mas na prova, mas pelo amor de Deus, letra A, o ensino é baseado na construção ativa do conhecimento, né? E como ele comparou com a teoria behaviorista, né? Aqui não é behaviorista, porque nessa teoria aqui, ó, o professor, em vez de ser mediador, ele é modelador. Modelador. É totalmente descabida hoje em dia, tá, pessoal? Mas aqui daria. Ficou mal feita essa questão, tá? Mas na prova, gente, pelo amor de Deus, né? Tecnicista, né? Visão tecnicista. Na prova, pelo amor de Deus, aqui estava muito mais para a letra A, viu? 4. Com a proposta construtivista, a escola fica aberta ao diálogo. Esta relação muda o aluno, tem liberdade de expressar, se colocar e o professor se tornar mediador nesse processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a pedagogia construtivista estabelece como princípios todas as alternativas abaixo. Ele quer errada, né, gente? E aí, gente? 4. Gente, aqui teve gente que marcou letra E, tá? Letra E, mas a resposta, sem dúvida, é letra A, tá? Adaptar o aluno aos valores e normas da sociedade de classe, não é isso que se busca no construtivismo. Quando ele diz estruturar a aprendizagem em torno de conceitos primários, são os conceitos prévios, tá, gente? São os conceitos prévios. O aluno já tem algum conceito, gente? Já ou não já, pessoal? Ele já tem algum conceito, já tem saberes? Sim, tem que valorizar o saber, tá?
5. Sobre o construtivismo enquanto concepção de conhecimento, é correto afirmar. Ele quer a correta agora, tá, gente? Correta. Gente, olha, isso aqui, tá, pessoal? É de um autor famoso, não me lembro agora qual foi, mas que é escrevendo sobre o construtivismo. Isso aqui você vai ver em mais de uma prova, tá? A ideia de que nada a rigor está pronto e acabado, e de que especificamente o conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo terminado. Em nenhuma instância, o conhecimento nunca está terminado. Pode marcar construtivismo, tá, gente? Sem dúvida, tá? Isso aqui cai muito. Isso aqui é uma citação. Geneticamente, não. Imposição, como acontece no behaviorismo, não. Um dos pontos principais de visão construtivista é de que a aprendizagem é uma construção da própria criança e que o centro do processo é o professor. O centro do processo é o professor? Não. A epistemológica tem como referência as concepções inatistas. Inatista, gente, é aquele que defende que o conhecimento é nato. Tá? Aquele cara já nasceu sabendo, ele é inteligente e tal. De jeito nenhum. Sim, sim. Olha aí, Paulo Freire fala que somos seres inconclusos, incompletos e inacabados. Perfeito, perfeito. Olha, inatista, tá, pessoal? De jeito nenhum, tá, pessoal? E comportamentista, não. Na perspectiva construtivista, o ensino de matemática, olha, essa aqui deve ter sido uma prova de matemática, mas que como é construtivismo, dá para qualquer um resolver. Cadê os professores de matemática aí? Tem aí, tem. Larissa. Transmitir conceitos matemáticos de forma direta e sistemática, garantindo que os alunos assimilem o conteúdo por meio de repetição. Meu Deus do céu. Disponibilizar informações teóricas e práticas de forma uniforme. Disponibilizar informações teóricas e práticas de forma uniforme? Não. Promover a construção ativa do conhecimento. Perfeito. Matemática. Pelo discente, utilizando estratégias que fomentem o pensamento crítico, a resolução de problemas contextualizados e a reflexão autônoma sobre os conceitos aprendidos. Perfeito, né, gente? Só palavra boa aqui de construtivismo contextualizado. Priorizar a abordagem que enfatiza exclusivamente a lógica formal. Meu Deus do céu. Gente, olha, vejam que com o mínimo de estudo, né? Um estudo, com o estudo, como facilita nas provas, né, gente? A prova ainda cai assim. As provas ainda caem assim. Agora, quantos daqui iam para a prova meio que na tora, né? Meio que na tora. Nunca mais estudei. Na faculdade nem estudei direito, né? Ia na tora para a prova, gente. Agora não, agora vai resolvendo, né? 30 questões, tá, pessoal? De cada assunto, 40, 50, né? Agora tu aí ali, ó, tome ler. Oxe, você não sabia nem o que tava falando, né? Beleza, gente, bora lá. Marca a alternativa abaixo que faz parte da concepção construtivista da educação. A classificação. Sim, saiu o resultado de João Alfredo, Marcos? Poxa, obrigado aí, Aretudo, obrigado. Dia 28 ainda é. Ah, beleza, beleza. Marque a alternativa abaixo que faz parte da concepção construtivista de educação. Gente, olha, eu estava achando que nesse tempo que saiu Igaraçu, né, que já ia sair outras, já iam sair outras prefeituras, né, mas tem para sair Paulista ainda, né? Eu sei que vocês vão passar nessa aqui. Paulista tá para sair, Goiânia, Bom Jardim, fazer, né? Bora lá. A classificação dos alunos é realizada por meio de avaliações periódicas ao fim de cada ciclo. Não é, né, gente? Não é pela concepção construtivista, né? De jeito nenhum. A tarefa do educador é fazer com que o educando atinja a realização pessoal por qualquer meio. Não. O professor não é o detetor de conhecimentos a ser transmitido aos alunos.
muito boa, né? Vai se opor aqui à tradicional. O cultivo do intelecto é descontextualizado. A aprendizagem é receptiva e mecânica. De jeito nenhum. Resposta letra C. Paulista não pode? Por que Paulista não pode? Tanta gente dizendo que vai ter o de Paulista, nunca mais teve. Eu acho que já venceu, viu? São Lourenço teve recentemente, né? São Lourenço, tem alguém bem em São Lourenço aí, gente? Tem alguém bem em São Lourenço aí? Olha aí, um bocado de gente bem. Foi bom aquele dali, viu? Foi bom aquele dali. A gente viu bem a BNCC. Bora lá. No contexto da abordagem construtivista, o papel do professor é o de. Qual é o papel do professor, gente? Conduzir aulas pautadas por uma interpretação única da arte dos alunos. Interpretação única, todo mundo sabe do mesmo jeito e tal? Não. Encorajar a aprendizagem autônoma, autonomia, né? Fornecendo suporte e orientação. Perfeito, né? A mediação aqui. Fornecer respostas plurais, etnocêntricas para o questionamento dos alunos. Nada a ver. Transmitir conhecimentos artísticos de forma bancária. Ah, isso aqui parece que foi de professor de arte. Olha aí, ó. Professor de arte. Tem algum professor de arte aqui? Bora lá. 9. Uma equipe pedagógica realiza reflexões sobre o impacto do construtivismo no engajamento dos alunos e na qualidade da aprendizagem. Em uma discussão sobre as bases teóricas dessa abordagem, nasce um debate sobre a influência de Piaget e Vygotsky na concepção construtivista. Os educadores, ao explorarem esses fundamentos teóricos, buscam otimizar suas práticas pedagógicas para potencializar o processo ativo de construção do conhecimento pelos alunos. Na oportunidade, surgiram duas colocações realizadas por docentes, amplamente debatidas acerca de sua veracidade. Pessoal, vê só. É, aqui, essa palavra aqui, tá, gente? Essa palavra aqui, entendam como uma visão complexa, tá? E façam a questão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa é a 9, né? O construtivismo, enquanto abordagem pedagógica, destaca-se por promover a construção ativa do conhecimento pelo aluno. Tá bom, gente? Tá bom aqui? Tá ou não tá? Tá, né? Considerando suas experiências prévias, perfeito, né? Como elemento fundamental para a aprendizagem, refletindo uma visão epistemológica centrada na autonomia do aprendiz. E aí, pessoal? Beleza. A perspectiva construtivista fundamentada nas contribuições de Piaget e Vygotsky argumenta que a aprendizagem é um processo dinâmico e participativo, com certeza, no qual os alunos constroem significados a partir de suas interações complexas com o ambiente. Interações complexas, ó, com o ambiente. Fomentando uma visão mais complexa e engajada do fenômeno educacional. E aí, pessoal? Verdadeiro, tá, gente? Essa palavra intrincada, normalmente ela vem como correta, tá? Tá como se fosse repetindo aqui, ó, interações complexas, uma visão mais complexa e engajada do fenômeno educacional, tá? Não a simples decoreba, simples decorar, memorização, não, certo? É intrincado mesmo. Então fica letra o quê, gente? Letra D de dado, né? 10.
Em qual concepção construtivista de aprendizado, qual é a função da intervenção de vocês aí, professores, gente? A função da intervenção. Letra A. Corrigir o desenvolvimento do aluno com o objetivo de que ele aprenda de forma adequada a substituir respostas certas por respostas erradas. Vixe, Maria. É isso, gente. O que é que tem de construtivismo aqui? Trabalhar o desenvolvimento de habilidades interpretativas, de modo que o aluno seja capaz de lidar com situações mais complexas do que as abordadas anteriormente. E aí, gente? Vai trabalhar as habilidades que ele já tem? Sim. Para que ele seja capaz de lidar com situações mais complexas, né, do que ele já sabia antes. Né? Aqui, pessoal, a zona de desenvolvimento proximal está dentro dessa questão aqui, com outras palavras. Tá? A resposta, a letra B de bola. Informar os alunos sobre as respostas erradas, orientando de forma a contribuir para o processo de ensino-aprendizado. Aqui não está nem trabalhando o erro, né? Pronto, falso e falso. Em uma abordagem construtivista, é esperado que o professor atue de forma bastante específica no processo de aprendizagem. Qual da estratégia a seguir está mais alinhada a essa perspectiva? Letra A. Qual estratégia está mais alinhada? Implementar atividades com base em instruções detalhadas e específicas, limitando o número de escolhas do aluno. É isso, gente. Implementar atividades com base em instruções detalhadas e específicas. De jeito nenhum. O aluno precisa construir o máximo de hipóteses, né? O nome disso é construção das hipóteses, né? Propor situações de problemas que exijam reflexão e incentivos os alunos a construir ativamente o conhecimento. Vixe, aqui vocês iam marcar sem dó, tá? 10 letra B de bola, Marcos dizendo aí B. 10B e 11B também, né? E 11B também. Vamos analisar a letra C da 10. Ó, a letra C, em concepção de aprendizagem, qual é a função da intervenção do professor? Né? Ele está falando mais da intervenção, né? A C não está muito troncha, não, viu? Informar os alunos sobre as respostas erradas, sim. Orientando de forma a contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. E uma orientação, né, sobre o erro. Não está a melhor, não. A melhor está a letra B. Mas a C também não está de todo errado, não, viu? Quem observa isso sabe que não está de todo errado, né? Mas concurso é assim, né? Tem que ver a mais certa, né? Caberia um recurso aí. Mas vamos acertar logo de primeira, né? Considerando a concepção construtivista do ensino e aprendizagem, é correto afirmar que os conhecimentos que os sujeitos já possuem, olha aí, os conhecimentos prévios, tá? Devem ser desconsiderados, gente. Desconsiderados. Mobilizados, pois através da transmissão objetiva do conhecimento pelo professor, que a memorização transformados, pois não influenciam em nada o processo de ensino-aprendizagem. Os conhecimentos prévios não influenciam em nada o processo de aprendizagem, devem ser considerados, pois estão presentes na estrutura mental e a partir deles os indivíduos interpretam o mundo. Perfeito, perfeito. Uma questãozinha da CESP aqui, ó. O método de ensino construtivista prevê que não deve haver interferência do adulto no processo de construção do conhecimento por parte da criança. E aí, pessoal? Não deve ter interferência. Cadê a interação? Tem que ter, né, gente? Durante uma aula, um professor percebe que seus alunos têm dificuldade de compreender um conceito científico complexo. Olha aí, os alunos têm dificuldade.
De acordo com a proposta construtivista, eles estão com dificuldade, tá? Qual seria a melhor estratégia? Aplicar uma prova escrita para avaliar o nível de compreensão dos alunos. Construtivista não é isso, né? Só avaliar. Repetição também não. Fornecer um resumo detalhado do conceito para que os alunos possam estudar em casa. Não, ele vai construir o conhecimento, né? Propor novas questões. Propor novas questões e desafios que estimulem a reflexão. Sem dúvida, né, gente? Sem dúvida, construção do conhecimento. Sem dúvida, que você já dá uma sorrida na prova e já marca elas com certeza, né? Repetir a explicação do conceito várias vezes até. Olha aqui, gente. Estão lembrados dessa? Estão lembrados dela? Igeduc? Bora lá, bora lá. Igetru. O ensino baseado em teorias construtivistas requer uma compreensão profunda dos estágios de desenvolvimento cognitivo dos alunos, bem como olha aí, ó, o construtivo requer uma compreensão do estágio do desenvolvimento dos cognitivos dos alunos, sim, bem como a adaptação de estratégias de ensino para promover a construção ativa do conhecimento. Perfeito, né, gente? Perfeito, né? Pessoal, estão vendo, gente? Pessoal, eu peguei concurso aqui de tudo que é jeito. Tudo que é jeito. De CESP, ó, de Secretaria da Educação de Alagoas. De tudo que é jeito, eu peguei concurso aqui. Falou em construtivismo, eu peguei questão. E vocês estão acertando tudo aqui, tá, gente? Que antigamente vocês iam na doida. Vocês iam na doida para a prova. Beleza? Ia lá pro ECA, sem saber nem o que era castigo físico, nem tratamento cruel-degradante e tal. Ia na tora. Agora, gente, vê só. Aproveitem, né? Passem logo. Né? Porque é o seguinte, isso acontecia, presta atenção, isso acontecia porque antigamente, sério mesmo, antigamente não estava tão atrativo, professor. Enquanto o piso não era respeitado, não tinha muito piso. Tá? Hoje em dia, gente, já está melhor do que se você for ver nos editais de prefeitura. O salário do professor é um dos maiores, tá? Graças a Deus. Tem que melhorar mais, tem que melhorar mais, né? Tem que melhorar muito mais. Mas antigamente o povo não queria não, não queria não. Tinha gente que preferia a escola privada do que o público, né? De que o público antigamente, né? Hoje em dia não. Hoje em dia todo mundo sabe, qualquer prefeitura tem que pagar o piso. Se não pagar, tá errado, né? Olha, reprovei que só antes de começar a passar. Vamos embora. E agora vamos passando até escolher a melhor, a mais perto de casa, né? Hoje é a minha primeira aula para a prova de Igaraçu. No final de semana vou assistir. Ah, beleza, beleza. Agora, gente, é passar nesse e depois escolher aí o melhor que tem, né? O melhor que tem. Bora lá. Acerca das concepções, primeiro passa em um, tá, gente? Primeiro não escolhe nada. Primeiro o cara não escolhe nada. Né? Primeiro, até distantezinho de casa, o cara vai. Né? Obrigado, Angélica. Miriam mesmo que já passou em um bocado aí, né, Miriam? Passou primeiro pro lado de lá, não foi, Miriam? No Cabo, não foi? Primeiro passou no Cabo, mas ela gosta mais dessa zona do lado de cá. Igaraçu, e já passou em Itamaracá, né? Já passou em um monte aí. É muita gente querendo sair de Recife, né? O prefeito não tá valorizando tanto o parque aí, né? Tanta coisa, mas o professor não tá valorizando, né? Vamos ver, mas melhora, vai melhorar. Bora lá. Secretaria da Educação de Alagoas, ó, concurso 2021. Daqui a pouco vence, daqui a pouco vai ter de novo, né? Vai ter de novo, ó. Até o estado de Pernambuco, é porque o tempo no instante passa. Daqui a pouco passa, tem estado de novo, gente. Daqui a pouco tem estado de novo. Bora lá. Acerca das concepções de aprendizagem e suas implicações sobre a prática pedagógica, julgue o item a seguir. Para os professores que adotam a concepção construtivista de aprendizagem, as aptidões, habilidades e qualidades estão implícitas na hereditariedade e não e são condições básicas para o conhecimento. Hereditário, o conhecimento vem de hereditariedade, gente. O conhecimento tem que ser construído, né?
Tem que ser construído. 17. Lei afirmativa a seguir. A educação escolar não deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social ou à cultura do indivíduo. Aqui bem LDB, né? LDB fala sobre isso, né? Tem que se vincular ao mundo do trabalho, às práticas sociais, né? Totalmente falso. Totalmente falso. Para o construtivismo, o professor é visto como um mediador do conhecimento. A escola não é capaz de prover o conhecimento. Não é. Então agora deu. Bora lá. Fernando Becker, apoiado principalmente nas contribuições de Piaget, publicou em 2012 um texto que versa sobre educação e construção do conhecimento. Nesse texto, o autor destaca algumas falas e mostra explicações de professores ao serem interrogados sobre como entendiam que seus alunos adquiriam conhecimento, ou seja, como aprendiam. Nesse contexto, a alternativa cuja explicação se alinha com uma concepção construtivista, certo, pessoal, de base interacionista de aprendizagem, né? Interacionismo no construtivismo é mais ainda Vygotsky, né? E aí, pessoal, qual aí é mais construtivista? Gente, o conhecimento se dá à medida que as coisas vão aparecendo e vão sendo introduzidas. O professor introduz na cabeça do aluno, é? Não, de jeito nenhum. O aluno já traz parte do conhecimento. Vê que já está bom, já começou bem. Adquire outra parte na interação com o meio. Vixe Maria, bom demais. Resposta, letra B de bola. O aluno é como anilina no papel em branco. Ó. O aluno é uma tábula rasa, uma folha de papel em branco? De jeito nenhum. O conhecimento se dá pela reação às respostas. Aqui é bem uma visão bem tecnicista, behaviorista, né? De estímulos, resultados e respostas. O conhecimento para o aluno é intuitivo e não se ensina, não se transmite. Ele aprende praticamente por si, pelo amor de Deus. 17 foi que letra aí, gente? 17C. 19. Joffoli, em A Construção do Conhecimento, o papel do educador, do educando e da sociedade, defende que o ensino construtivista crítico procura transcender a transmissão de um conteúdo específico e se volta ao desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, a partir da compreensão de que toda pessoa merece dignidade e felicidade e de que é dever de todos lutar por esses objetivos. Uma prática docente que não atende ao compromisso de uma construção crítica. Olha aí, gente, o que não é construtivismo, tá, pessoal? 19. Não é. Letra A. Apoia os alunos na expressão dos seus conceitos e na valorização do próprio conhecimento e dos colegas. E aí, gente? No construtivismo se apoia, né, a valorização dos conhecimentos do colega? Sim. Torna a aprendizagem significante, emancipatória e comprometida com o bem-estar coletivo? Também. Introduz o diálogo crítico entre os participantes e busca resposta para os problemas colocados. Tá boa. Oferece o ensino de receitas prontas e dispõe no ambiente as condições para o aluno construir espontaneamente. Vixe Maria, tá feia essa, viu? Oferece o ensino de receitas prontas e dispõe de ambiente e condições para o aluno construir. Conduz a classe dentro de um processo democrático de aprendizagem e criticidade nas proposições. Não, o melhor que tem está aqui. Introduz diálogo crítico entre os participantes e busca resposta para os problemas colocados. Mas nenhuma está. Ele quer o quê? Ele quer. Acerta, né? Ah, não, gente, tem uma prática que não atende. Não, que não atende. Oxe. Que não atende, oferece ensino de receita. Que não atende, com certeza.
É letra D de dado, tá? Conduz a classe dentro de um processo democrático de aprendizagem e criticidade das proposições. Que não atende com certeza a letra D de dado. 20. Na zona de desenvolvimento proximal, é aquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda de um adulto, que constitui a verdadeira capacidade de aprendizagem. Olha aqui, o conceito, gente. O conceito mesmo de Vygotsky, tá? É aquilo que a criança é capaz de fazer com a ajuda de um adulto, que constitui a verdadeira capacidade de aprendizagem, tá? Qual abordagem educacional se baseia a ideia de que o conhecimento é construído socialmente por meio de interação entre os alunos e seu ambiente e com a orientação do professor? Todo mundo sabe, letra B de bola. Aqui é importante até ler direitinho o enunciado da questão, né? Baseia na ideia de conhecimento, é construído socialmente por meio de interação entre os alunos e seu ambiente com a orientação do professor, tá? 21. Leia a citação abaixo e responda a pergunta. O conhecimento não é uma cópia da realidade, mas sim uma construção feita pelo sujeito em interação com o mundo. Jean Piaget. A partir da citação de Piaget, qual das seguintes afirmativas sobre as identidades que configuram um processo educativo está correta? As identidades dos alunos não afetam a forma como eles constroem o conhecimento, pois todos aprendem da mesma maneira, gente. O processo educativo deve considerar as experiências, sim, e identidade dos alunos, pois estas influenciam na construção do conhecimento. Perfeito. Apenas crianças têm identidades que impactam o seu aprendizado, pois jovens e adultos já estão plenamente formados. O conhecimento nunca está pronto, o conhecimento nunca está pronto. A educação deve ser padronizada, Virgem Maria. As identidades são irrelevantes no processo educativo, pois o conhecimento é adquirido apenas por memorização. 22. A teoria socio-interacionista de Vygotsky destaca o processo de mediação do desenvolvimento cognitivo. Diante dessa perspectiva, qual das estratégias a seguir? Qual é essa que a gente está? Essa é a 22. Seria mais apropriada para promover a aprendizagem dentro da zona de desenvolvimento proximal. E aí, pessoal? O mais apropriado aqui, gente. Conceder total independência ao aluno para que ele aprenda de maneira autônoma, sozinho, gente. Com ou sem mediação? Não, tem que ter mediação. Fornecer respostas prontas e esperar que o aluno memorize. Nunca. Facilitar a aprendizagem por meio de perguntas reflexivas. Palavra importante. Feedback construtivo, saber se ele está aprendendo ou não. Promovendo o avanço nas capacidades cognitivas. Enfatizar a repetição de jeito nenhum. Incentivar a competição de jeito nenhum. A teoria da zona de desenvolvimento do proximal, né, formulada por Lev Vygotsky, é de grande relevância em todas as áreas educacionais. No que diz respeito aos desdobramentos dessa teoria na prática pedagógica, de alfabetização, julgue o item subsequente. Questão do SESP essa, tá, gente? A história da sociedade na qual a criança se desenvolve e a história pessoal dessa criança são fatores importantes. Gente, a história pessoal da criança, tá? É importante? É. Que afetam a forma de pensar, assim como a linguagem importante, ó. Linguagem que a criança estabelece com os sujeitos sociais que a circula, modula seus processos cognitivos de pensamento e expressão humana. Na sua prova, o que é que você marcaria aí, gente? Verdadeiro. Verdadeiro. Para Vygotsky, existem 3 zonas de desenvolvimento intelectual: real, potencial e proximal. Então, lembrar disso aqui, gente. A mais importante é essa aqui. Vou grifar ela, viu?
Real é o que ele já tem. A proximal é a distância do que ele já tem para aquilo que ele consegue fazer com a ajuda do mediador, né? E potencial, depois que ele fica craque, né? Que ele já não precisa mais do mediador, aí ele vira potencial. Mas, como sempre, ele quer a ZDP. É um conceito central. Gente, cadê a questão? É de VOF essa? Não, é de marcar. Ah, cadê? 24. Refere-se à etapa em que o indivíduo já resolve o problema de forma independente. A zona de desenvolvimento proximal, ele já consegue de forma independente, é, gente? Aí seria real. O reconhecimento dessa zona revela a centralidade da aprendizagem no processo educativo. Centralidade é do aluno, né? Já que cabe ao discente a condução do processo, não. É a etapa em que a criança começa a dominar a linguagem. É a distância entre o nível em que a pessoa é capaz de resolver tarefas de forma independente e o nível em que consegue resolver com a ajuda de adultos ou de colegas mais avançados. Letra D de dado. Futuros professores aí, né? Futuros professores aí bem preparados aí de Igaraçu, tá? Vai ser bom para Igaraçu receber vocês lá. A zona de desenvolvimento proximal é um conceito de quem, gente? Boy, na prova, vamos se complicar não aqui, viu? Na prova, vamos se complicar esses dois não, viu? Tá? Vygotsky introduziu os conceitos de zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real, que tem relação direta com o processo educativo. A zona de desenvolvimento proximal se caracteriza todo mundo letra C, pela apropriação do conhecimento que ainda não se conhece e que, com a ajuda do interventor... Resposta letra C. Beleza, gente, beleza. Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Você já está enjoado aí de zona de desenvolvimento proximal. Deixa eu ver quantas questões tem. Vixe, Maria, questão que só a peste. 33. Ai, ai, bora lá. O gabarito eu dou no final, eu dou no final. Eita, gente, eu nem vi aqui a pergunta. Eu fiquei. Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, alternativas. E aí, gente? Capacidade do indivíduo de raciocinar plenamente, enfrentando situações adversas de trabalho. Meu Deus. Gente, tem gente perguntando aí a 26. Potencialidade física e intelectual para o desenvolvimento em cada, dependendo da faixa etária, não. Estágio anterior, caracterizado pelo apoio a resolver problemas estimulados por adultos. É a que está melhor por enquanto. Educação baseada no estímulo, não. Capacidade afetiva de se relacionar com os próximos, não. Letra C de casa, tá? Letra C de casa. Eles perguntaram da forma mais rebuscada possível, né? Uma sequência didática é determinado como uma série ordenada de articulada de atividades, uma sequência didática. Para reconhecer a validade de uma sequência didática, pode-se fazer uma série de perguntas sobre atividades propostas. Uma destas perguntas refere-se à existência de atividades que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir. Analise atividades propostas abaixo e assinale aquela que não possibilita a criação de zonas de desenvolvimento proximal e intervenção. Atividades propostas que não possibilita a criação de zonas. Ele quer errado, né? Não possibilita. Os alunos coletivamente e individualmente dirigidos. Ah, entendi agora. Aqui, gente,
é o contrário, né? Ele vai querer o que é contrário à ideia de Vygotsky, tá? Não possibilita a criação de zonas de desenvolvimento profissional. Os alunos, coletivo e individualmente, dirigidos, ajudados pelo professor. Ele quer errado, ó, não possibilita. Ó, não possibilita. O que não tem nada a ver com Vygotsky, tá, gente? Questão boa essa aqui. Não possibilita. Ele quer o errado, tá, pessoal? Os alunos, coletiva e individualmente dirigidos, ajudados pelo professor, ó, mediados. Gente, também se trabalha muito isso, tá, pessoal? Tá certo isso aqui, ó. Seja coletiva ou individualmente, viu? Beleza. Propõe fontes de informações mais apropriadas para cada uma das questões propostas. Beleza. O professor estabelece um diálogo, muito bom, com os alunos e promove o surgimento de dúvidas, questões e problemas relacionados com o tema. Sim. O professor facilita diferentes pontos de vista e promove uma discussão. Muito bom também. Os alunos, coletiva ou individualmente, dirigidos e ajudados pelo professor, expõem respostas intuitivas e suposições sobre cada um dos problemas e situações propostos. Sim. O professor pede aos alunos que exponham diferentes formas de resolver um problema ou situação. É essa a resposta. Alguém ficou em dúvida nessa, gente? Alguém ficou em dúvida nessa? Vê só. Eu sabia que alguém, vê só, eu sabia que alguém ia ficar, mas essa está totalmente errada. Vê só. Ele quer aqui, ó, o que não possibilita a criação da ZDP. Para criar a zona de desenvolvimento proximal, tem que ter interação com o professor. A única que não teve interação, ó, ajudado pelo professor. Não teve interação, ajudado pelo professor, né? O professor estabelece um diálogo com os alunos e promove o surgimento de dúvidas, questões e problemas relacionados com o tema. O diálogo. O professor facilita diferentes pontos de vista. O professor como facilitador aqui. Aqui não. Aqui foi como se ele somente passou as questões. Tá? O professor pede aos alunos que expõem diferentes formas de resolver um problema. Aqui ele só faz passar o trabalho, vamos dizer assim. Tá? 29. Foi o teórico responsável pela criação de um campo de investigação que denominou epistemologia genética. Quem foi, gente? A gente começou exatamente uma teoria do conhecimento centrado no desenvolvimento natural da criança. Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios. O 4 estágios já era outra resposta, letra P de bola, Piaget. Uma do CESP aqui, concurso do Estado. De acordo com a teoria piagetiana, a assimilação e a acomodação são 2 aspectos complementares do processo de construção do conhecimento. A criança assimila um objeto e acomoda um esquema. Assim, um objeto dentro de um esquema já dominado e acomoda um esquema para o qual ele deu origem a outro. Eita peste. De acordo com a teoria de Piaget, né, a assimilação e a acomodação são 2 aspectos complementares do processo de construção do conhecimento. Beleza. A criança assimila um objeto e acomoda um esquema. Assimila um objeto dentro de um esquema já dominado e acomoda um esquema para que ele dê origem a outro. É verdadeiro, viu, gente? É verdadeiro, viu? É aquela. Mas podia ser melhor explicado, viu, gente? Podia ser bem melhor explicado isso aqui. Vamos ver se tem uma melhor. Vamos ver se tem uma melhor aqui. O processo de assimilação e acomodação. Essa aqui é só perguntar de quem era, né, gente? Assimilação e acomodação de quem é, gente? Alguém lembra? Confuso é pouco, essa daqui. Confuso é pouco, a 30. Assimilação e acomodação. Com relação aos conceitos de assimilação e acomodação apresentado por Piaget, analise as proposições abaixo e assinar a alternativa correta. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só falta mais um pouquinho.
O processo de construção do conhecimento ocorre por meio de dois processos principais. São eles a assimilação e a acomodação. E aí, pessoal? Verdadeiro. Se entende por assimilação a modificação. Gente, a assimilação é a modificação, pessoal? A assimilação é a modificação ou a modificação é a acomodação? A assimilação, e se entende por assimilação, a acomodação dos esquemas mentais previamente existentes. Enquanto a acomodação, a incorporação de novas... Não. Está justamente o contrário. Tá, pessoal? Está ao contrário. A assimilação é só chegar novas informações. Ele pensa até que está dentro do esquema dele. A acomodação, ele já muda outro esquema. Muita gente fala, né, em que a assimilação é só a quantidade chegando, quantidade nova. Não tem, não, e ele já tem um esquema já. Chega só a quantidade nova. A modificação seria já na acomodação. Então, só a 1 está certa. Letra C. A teoria piagetiana considera que o desenvolvimento da mente é um processo dialético que ocorre por meio da autorregulação. Gente, essa palavra aqui também no construtivismo, viu, pessoal? Tá perfeito, viu? Autorregulação. Aparece muito. Diante das dificuldades de assimilação e resistência do meio, o organismo modifica-se à acomodação para continuar a assimilar. Entre a assimilação e a acomodação ocorre... Todo mundo acertando aí, ocorre a adaptação. Adaptação. Beleza, gente. Outra palavra importante, né, de Piaget é a equilibração, tá, gente? A equilibração é assim mesmo. A equilibração tá entre aí a acomodação, tá, também, tá? Beleza, gente. Obrigado aí, Miriam. Fim. Gostaram aí, pessoal? Legal, né? Porque o tema também é muito legal, né, gente? O tema é legal e vocês são top, gente. Vocês são top. Viu? Beleza, gente. Pessoal, vejam que tudo que a gente tá vendo em conhecimentos específicos se interliga, né? Tudo se interliga, né, gente? Agora, pessoal, vão revisar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês tudinho aí passem, tudinho. Viu, pessoal? Beleza? A 26, deixa eu ver aqui a 26. Aqui, ó, Vygotsky introduziu a zona de desenvolvimento proximal, né? Zona de desenvolvimento proximal, o aluno está aqui na real, aí, ó, vem, com a ajuda do professor, ele chega aqui aqui, ó, zona real. Com a ajuda do professor, ele chega, ela tá aqui, a zona de desenvolvimento proximal, ó. Tá aqui, esse caminho aqui, ó. Né? Que é o caminho que ele vai, a distância que ele vai, somente junto com o professor, ele consegue fazer outro processo, né? Somente junto com outro eu vou colocar. Tem como colocar a aula na isolada ainda hoje? Não, ainda hoje o Google nem libera. Vai liberar lá para meia-noite. Aí eu não vou pedir para a Marcela liberar de meia-noite, não, tá? Gente, peraí, deixa eu só fazer essa questão aqui, ó. Cadê? A zona de desenvolvimento proximal se caracteriza pelo desenvolvimento mental. Não, nada a ver. Olha aí, pela apropriação do conhecimento. O conhecimento se apropria quando está mediado com o professor, né? Aquilo que ele sabe fazer sozinho, tem outra coisa que ele não sabe fazer ainda, mas ele sabe fazer com a ajuda do professor. É a apropriação do conhecimento. O que ainda não se sabe, ele ainda não sabe. E que, com a ajuda do interventor, que é o professor, né, na maioria das vezes, desenvolve-se. Vai se desenvolver com o professor. Tem que ter a interação, tá? Rosângela, eu vou colocar no grupo, tá? Maria Cristiane quer perguntar alguma coisa. Pergunta aí. Eu vou parar aqui a gravação.